Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Situação de Alcaraz tem reviravolta com metas estipuladas não cumpridas, mas Everton da Inglaterra negocia com o Flamengo. Encaminhado com o Flamengo, Jorginho se despede do Arsenal. Flamengo negocia com o ex-Corinthians que atua na Europa para o lugar de Everton Cebolinha. Sub-20 perde para o Palmeiras em São Paulo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Sabendo que deve mesmo perder o lateral direito Wesley na próxima janela de transferências, o Flamengo ganhou em Varela um homem de confiança nessa temporada. Xodozinho do Felipe Luiz, ele virou até volante na vitória contra o Palmeiras e viu a qualidade e a versatilidade o tornarem uma prioridade no planejamento rubro-negro. O Flamengo está muito otimista de acertar em breve a sua renovação. Ainda restam alguns detalhes, conforme ouviu o portal ge.com. Mas o clube mantém a confiança para oficializar em breve o novo vínculo. O atual se encerra em dezembro e também é da vontade do jogador ficar no rubro-negro. Por ter apenas mais alguns meses de contrato e ser considerado hoje fundamental, o Varela furou a fila e se estabeleceu como a única preocupação do clube atualmente em termos de renovações. Ele fica à frente, inclusive, de nomes mais badalados, como Arrascaeta, Pedro e o goleirão Rossi. O Varela já jogou em 3 posições diferentes em 2025. Além da direita e do meio, ele também foi lateral esquerdo quando o treinador ficou sem alternativas para aquele setor. Depois da boa atuação como volante, foi enaltecido até pelos companheiros nas redes sociais. Internamente, as características de liderança também são destacadas, ainda que o uruguaio seja um perfil mais discreto. O Varela tem 20 jogos, 16 como titular. Além disso, marcou um gol e deu uma assistência nessa temporada, ambos diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Vale lembrar que o salário dele hoje é de R$700 mil mensais. O volante Jorginho se despediu do Arsenal nessa terça-feira, mesmo ele tendo o contrato com o clube inglês até o final de junho. Mas ele negociou com o Flamengo para disputar a Copa do Mundo de Clubes, que vai começar no dia 14 de junho nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, o Jorginho agradeceu ao Arsenal pela passagem de 2 anos. Ele chegou ao clube inglês em 2023. Perto de um final feliz, Flamengo e Jorginho já decidiram a data de chegada do jogador ao Brasil, entre os dias 5 e 6 de junho, 4 dias antes do elenco embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. As partes ajustam os últimos detalhes para a assinatura do contrato, como informa o portal ge.com. Ele tem casamento marcado com a cantora irlandesa Catherine Harding para o dia 2 de junho e vai ter 2 dias de folga após a cerimônia e depois disso viaja aqui para o Brasil. O Jorginho, de 33 anos, nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele foi para a Itália ainda jovem e defendeu Hellas Verona, Sambone Facese e Napoli até se mudar para o Chelsea, onde se destacou. Depois ele mudou de clube na capital e foi para o Arsenal. Apesar de ter nascido no Brasil, ele é naturalizado italiano e jogou na Azurra, campeã da Euro de 2020. O Real Betis da Espanha comunicou ao Napoli da Itália que vai exercer a compra definitiva do Nathan, ex-zagueiro do Mengão. O mais querido, inclusive, vai embolsar uma quantia milionária com essa venda. Como o clube formador do Nathan, o Flamengo tem direito a uma porcentagem da venda do jogador, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. O Real Betis vai desembolsar 9 milhões de euros, cerca de 57,7 milhões de reais na cotação atual, pelo zagueiro. E por isso, o Flamengo vai receber algo em torno de 177 mil euros, 1 milhão e 100 mil reais aproximadamente. A informação é do jornal espanhol Marca.
O Flamengo reafirma sua posição como o clube de maior torcida do Brasil, consolidando-se novamente no topo do ranking nacional dos torcedores. Segundo a pesquisa, o maior raio-x do torcedor, realizada pela Quest Itatiaia CNN, o rubro-negro conta atualmente com 46,9 milhões de torcedores, o que representa cerca de 21,9% da população brasileira. Flamengo lidera com ampla vantagem no Nordeste, 25%, e no Norte e Centro-Oeste, com 29%, mostrando que sua força vai além do Rio de Janeiro e conquistando um espaço nacional cada vez maior. Em 2025, o Flamengo é um dos líderes do ranking de público, com uma média de pouco mais de 35 mil torcedores presentes por partidas no Maracanã. Além de dominar os gramados e os estádios, o Flamengo também é referência no universo digital. Em 2024, o clube atingiu a marca histórica de 60 milhões de seguidores, somando suas participações nas redes sociais, Facebook, Instagram, X, que é o antigo Twitter, TikTok e no YouTube, consolidando-se assim como o time brasileiro com maior presença online. Em 2024, o Flamengo foi reconhecido como a torcida mais barulhenta do Brasil, atingindo um impressionante pico de 122,7 decibéis durante uma partida no Maracanã, um volume comparado a um show de rock pesado. Pela 12ª rodada do Brasileiro Sub-20, o Palmeiras levou a melhor sobre o Flamengo ao fazer 2-1 na Arena Barueri de virada nessa segunda-feira e com isso abriu 7 pontos de vantagem em relação ao Mengão. Ou seja, o atual campeão da Libertadores da categoria, se tivesse vencido, encostaria no líder, igualzinho nos profissionais. O Palmeiras tem 27 pontos, seguido pelo Atlético Paranaense, que aparece com 22, o Flamengo segue em terceiro com 20. Porém, no complemento da rodada, Juventude, Bragantino, Vasco, Fortaleza e América Mineiro têm chances de ultrapassarem o Flamengo. Vale destacar aí que o Flamengo teve desfalques importantíssimos, como o caso do zagueiro Iago, o meio-campista Guilherme e o atacante Lohan, 3 pilares da campanha do Flamengo na Libertadores da categoria. Em março desse ano, Flamengo e Palmeiras fizeram a final da Libertadores Sub-20. Naquela ocasião, o Mengão levou a melhor, venceu nos pênaltis depois de um empate em 1-1 no tempo normal. Desse modo, o Flamengo se qualificou para disputar o Mundial de Clubes, que vai acontecer em agosto desse ano. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa honra, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilha esse programa com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o like, esse botão aí aparece para você, aperta ele, é de graça. Você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. A situação sobre a possível venda em definitivo do Carlos Alcaraz, o Charlie, ao Everton da Inglaterra, por parte do Mengão, vem se transformando numa verdadeira novela mexicana. Vale salientar que ele está atuando pelo time inglês por empréstimo. Na última segunda-feira foi revelado que o argentino havia cumprido a meta estipulada, da qual obrigava o Everton a realizar a sua compra e que o negócio seria fechado por cerca de 118 milhões de reais. Entretanto, algumas horas depois, uma mudança de cenário acabou sendo exposta. E o que está acontecendo nesse momento é um pouco diferente do que havia sido revelado anteriormente. Isso porque, de acordo com o portal Goal, ele não cumpriu a meta estipulada em contrato entre os dois times para ativar a cláusula de obrigação de compra por parte dos ingleses. No entanto, existe a intenção do clube inglês que ele seja adquirido em definitivo. E dessa forma, há negociações em curso com o jogador de 22 anos e também com o próprio Flamengo. Aspas, o clube continua as discussões com Carlos Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo no Flamengo em fevereiro, até o final dessa temporada 2024-2025, disse o próprio Everton em nota oficial divulgada nessa segunda-feira lá na Inglaterra.
Dessa forma, o futuro do meio-campista argentino segue em aberto e indefinido. O fato é que ele não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz e, por isso, o Flamengo não deve dificultar a sua venda, mesmo sem a obrigação de compra. Vale lembrar que o Meia foi a contratação mais cara da história do clube, tem mercado na Europa e pode ser negociado rapidamente. A diretoria do Mengão quer evitar prejuízos. A decisão final deve sair até 31 de maio, encerrando a novela que se arrasta desde o início desse empréstimo. Conforme informações do portal Somos Fanáticos Flamengo, Everton Cebolinha pode deixar o Flamengo e o Brasil a partir do dia 10 de julho, quando a janela de transferências abre para novos acordos. O destino mais viável é o exterior, já que o mesmo completou 7 jogos no Brasileirão e não pode jogar na Liga Nacional por outro time do país. Em 2025, o número e o rendimento do Cebolinha estão muito abaixo daquilo que o Flamengo e a torcida esperava dele, porque em 21 jogos nessa temporada, ele fez somente 3 gols e deu 2 assistências. Para substituir a possível saída do Cebolinha, o ex-Corinthians Pedro, ou Pedrinho, que joga no Zenit da Rússia, vem ganhando força internamente, segundo informações do portal, mas a operação é considerada difícil e muito cara. Pedrinho, de 19 anos de idade, fez 5 gols na temporada e lembra muito a forma do Gonzalo Plata de jogar. Só que não é um jogador barato. Ele é um jogador caro e bastante avaliado pelos russos. Imagina-se que a sua chegada ao Brasil custaria em torno de 10 a 15 milhões de euros aos cofres do Flamengo. Um valor bastante elevado e possivelmente acima até mesmo da eventual venda do Cebolinha para o exterior. Em 2023, o Corinthians negociou o Pedro com o Zenit por um valor quase de 50 milhões de reais. Na Rússia, o seu contrato é válido até a temporada de 2028. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!